Olá, graça e paz de Jesus a você, meu irmão, minha irmã, amigo, amante do estudo da Palavra de Deus que está com a gente em mais essa escola bíblica. É muito bom recebê-lo aqui em nosso espaço e desde já eu te peço aí, como a gente sempre tem pedido, convide aí os seus amigos, compartilhe esse estudo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos grupos de WhatsApp da sua igreja, com a liderança da sua igreja, com os amigos e irmãos que são também pessoas que gostam, que têm paixão pelo estudo da Palavra de Deus, para que a gente possa ter aqui esse momento edificante, como temos tido ao longo dessas lições. Estamos no estudo da lição Como os Cristãos Veem o Mundo, estudos bíblicos sobre a cosmovisão cristã, e hoje chegando à 9ª lição, como posso lidar com a cultura. Um assunto que em algumas outras lições já tratamos também disso, a partir da perspectiva da igreja em missão e outros aspectos, mas hoje nós iremos olhar a partir do ponto de vista da cosmovisão cristã, e a gente quer ter esse estudo junto com você, com a sua participação, para que isso seja bênção na sua vida, da sua família, da sua igreja local e da sua maneira também de se relacionar com as demais pessoas, com o mundo e com a cultura em geral. Mas isso é depois da vinheta, vem com a gente. Muito bem, estamos de volta, que a graça e a paz de Jesus esteja aí na sua casa, aonde você estiver, no seu trabalho, aonde você estiver acompanhando a gente agora ou em qualquer outro momento que você assistir a esse conteúdo. Como você vê a cultura? Qual é a sua perspectiva da compreensão da cultura? A nossa lição bíblica, ela vai trabalhar essa questão do ponto de vista da cosmovisão cristã e também do ponto de vista do texto sagrado, do texto bíblico. É bem verdade que quando abraçamos completamente a cultura, nós corremos sérios riscos diante de um mundo, de uma realidade que por muitas vezes, por muitas circunstâncias, em muitos aspectos, trabalham para que haja um profundo afastamento de Deus. Mas também é muito verdade que quando rejeitamos completamente a cultura, nós entramos num processo de tal afastamento que perdemos a capacidade de fazer diferença na vida das pessoas, de dialogar com as pessoas a tal ponto de que o Evangelho possa ser o ponto de transformação das suas vidas, transformação das suas histórias, a partir da maneira como o Evangelho enxerga a questão da cultura. É esse o assunto da nossa lição, e para um assunto tão importante, um assunto tão relevante e tão difícil, a gente traz alguém que pode contribuir bastante com a gente sobre isso. A gente está aqui hoje para esse estudo, o estudo de número 9, Como Posso Lidar com a Cultura, com a presença do pastor Jeremias Santana. Pastor Amém. Jeremias, seja muito bem-vindo a este espaço para contribuir com a gente nessa lição. Pastor Jeremias, ele atua na igreja próxima aqui dos estúdios da TV Viva Promessa, na igreja na Promessa ali em Barão Geraldo, juntamente com o pastor Alex, que é muito conhecido aqui dos estudos da lição e outros programas da TV Viva Promessa. E é muito importante, para mim um privilégio ter você aqui, pastor Jeremias. De vez em quando a gente sai um gerê, viu, irmãos? É que a gente já conviveu muito ao longo da nossa vida aí em outras situações do nosso ministério, na juventude da igreja, em outros aspectos também, mas é o pastor Jeremias e é um privilégio tê-lo aqui. Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo. Amém. Graça e paz. Amém. Prazer muito grande. Pastor Júnior, amigo nosso de longa data, isso nos traz uma satisfação grande e falar sobre um assunto bastante importante, preferencialmente para nós, evangélicos, que vivemos numa sociedade diferente, muitas das vezes, mas algumas das vezes se encaixa com aquilo que pensamos. Queremos mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, como devemos nos portar para tanto. Para isso, eu agradeço de antemão
o convite a mim formulado, e um prazer grande estar aqui. Espero que você também se encontre nesta lição, e mesmo que se você tivesse algumas dúvidas ou fosse avesso a algumas dessas falas nossas aqui, pudesse tirar as suas conclusões à luz da Bíblia Sagrada. Muito bem. Vamos lá, pastor Jeremias, vamos entrar nesse estudo aqui juntamente com os nossos irmãos. Ainda dá tempo aí, de você convidar seus amigos, mandar esse link aí. Aproveita, mande novamente aí esse link para que a gente possa ter aí um bom número de pessoas acompanhando esse estudo, participando desse momento tão importante aqui. É como o cristão pode lidar com a cultura, como posso lidar com a cultura. Antes de entrarmos exatamente nas perguntas, eu sempre gosto de partir, como o assunto geral dessa lição, né, pastor, é a questão da cosmovisão cristã. Eu penso que na própria criação, quando Deus cria o mundo e ele coloca ali o primeiro casal no jardim, Adão e Eva, e ali, dentre as diversas coisas que Deus diz àquele casal, do ponto de vista do seu relacionamento, né? Que eles seriam uma só carne, que o homem precisaria da mulher, ele dá ao homem a função de nomear os animais e também cuidar, né? Cuidar do jardim, cultivar o jardim e ser um mordomo da natureza criada. Privilégio grande, imaginou você? Né? Deus te chama e fala, o jardim é seu, a partir de agora você vai ter as habilidades necessárias para gerir ou gerenciar esse jardim. Comece agora a dar nome aos animais. Isso. E aí, imagina, você vai passando um primeiro animal e ele dá o primeiro nome, vem passando o segundo, ele dá o primeiro nome, e a Bíblia diz que quando Deus fez isso, viu que era muito bom. Imagina você, uma habilidade dada a Deus ao homem que nos é estendida até hoje. Eu e você também temos tais habilidades. Isso. Muitas das vezes nós não as colocamos em prática, mas isso não nos faz menor do que o outro aí que está numa posição aparentemente maior do que a nossa num dado momento. Mas preciso saber que eu e você, embora desempenhamos papéis diferentes, nós temos tais habilidades porque nos foi concedida pelo Criador. Quando Deus oferece essas funções, concede a nós eu costumo chamar isso de coparticipação, de cocriação, coparceria, né? Sim. Deus é o Criador absoluto e nada se cria sem que... O ser humano não consegue criar do nada, a gente depende da madeira para desenvolver esse braço dessa cadeira aqui. Deus é aquele que cria ex nihilo, né, do nada. Ele chama a existência as coisas por sua palavra. Mas nós recebemos essa capacidade de pensar, de criar, de desenvolver, de ter criatividade. Quando damos nome num filho, de alguma forma, por incrível que possa parecer aos irmãos, quando a gente dá nome no nosso filho, a gente está produzindo cultura. Isso já é pensado antes mesmo dele nascer, não é isso? Isso. Já teve uma reunião familiar e de repente vem uma opinião externa de alguns nomes e nós até reprovamos num dado momento, mas o gostoso é que a gente coloca um nome que nos agrada. Lá dentro do fundo do nosso coração, num dado momento, esse nome já dizia alguma coisa para nós. E aí é ver à luz da Bíblia Sagrada tal cultura, não é? Isso já dizia a própria ciência, que nada se cria, tudo se transforma. E o homem é um agente transformador. Exatamente. Mas com habilidades concedidas pelo Eterno. Isso é... Exatamente. É aqui que, antes da gente entrar nas perguntas, eu acho importante, pastor, a gente ajudar os nossos irmãos que vão estudar as lições nas suas igrejas locais. Nós temos, eu gosto de sempre voltar na criação, porque do ponto de vista do plano criativo de Deus, o ser humano é um agente transformador da natureza. O que a gente poderia, em outras palavras, dizer que o ser humano é um agente cultural. Ele cultiva, ele desenvolve tecnologia, ele desenvolve arte, ele desenvolve ferramentas. E o gostoso de tudo isso é que, de repente, a arte que eu consigo promover através dessa transformação não é a mesma que você consegue fazer. Exatamente. E nem por isso a minha é melhor do que a sua. Sim. São habilidades em que, quando nós viajamos em diferentes cidades, em diferentes estados ou países, vemos capacidade diferenciada, mas com um grau de habilidade e engenho muito grande.
Isso é fantástico, é Deus capacitando. Você falou um exemplo muito simples, mas me veio aqui à cabeça. A gente costuma chamar, não sei se no Brasil inteiro a gente conhece ele assim, mas a gente tem o queijo de Minas, né? O queijo mineiro. Tem muito aspecto de como o mineiro desenvolveu a produção do queijo, e isso é uma expressão cultural desse estado do nosso país. Aproveitando esse gancho, nós temos várias qualidades ou variedades grandes de queijo, e nem por isso quer dizer que um é melhor do que o outro. Sim. Tem pessoas que apreciam um determinado tipo em detrimento de outro. Sim. E o gostoso é que todos eles têm apreciadores. E isso é a cultura também. Nós vamos trazer hoje como confrontar isso com a própria Bíblia Sagrada. Muito como bem. é ser criativo em anunciar o Evangelho, aproveitando tais ganchos da nossa cultura. Exatamente. Para entrarmos na questão, qual é o problema que a gente sempre tem essa preocupação quando a gente parte do estudo da cultura dentro do cristianismo? É óbvio que a produção humana, ela tem um aspecto da queda. O ser humano, ao se afastar de Deus, ele continua sendo um produtor cultural, porque isso é um mandato de Deus para ele. Olha, cuide da natureza, desenvolva, faça isso aqui, multiplicar, cuida do jardim, dê nome às coisas. Então, assim, esse é o plano original de Deus. Com o distanciamento, aspectos da cultura humana foram contaminados e manchados pelo pecado. Eu acho que a Bíblia, e ao longo desse estudo é o que a gente vai tentar fazer aqui, é conseguir diferenciar a pecaminosidade da cultura da possibilidade da cultura como um elemento importante para a pregação do Evangelho. Sim, é aí que entra a criatividade bíblica. Sim. Para esse desenvolvimento. Pessoas que se diferenciaram de outras porque aproveitaram os elementos da cultura de um determinado local e inseriu nisso o plano salvífico de Deus, de maneira agradável. De sorte que as pessoas que comparecem a determinadas igrejas em os finais de semana voltam para casa satisfeita em ouvir que o Evangelho não contradiz a criação. Ou seja, ele confirma. Porque a Bíblia diz que Deus capacitou o homem de uma sabedoria. Mas o homem, ao ir a um estabelecimento de ensino, ele consegue absorver conhecimento, inteligência. São coisas diferentes, sabedoria e inteligência. Sim. Mas quando se une sabedoria com inteligência, aí não tem para ninguém. Aí nós ganhamos, com certeza, o coração das pessoas que ouvem o Evangelho. Bom, vamos lá, pastor. A primeira questão, ela diz assim: à luz dos primeiros parágrafos, responda de modo objetivo como podemos definir cultura. Eu sei que, de alguma forma, a gente já veio falando disso aqui na introdução, mas ajude os nossos irmãos, pastor Jeremias, a definirmos cultura a partir da lição e o que abrange o termo cultura. Cultura é uma soma de conhecimentos, seja eles crenças, artes, moral, lei, costumes de uma sociedade. Esse conjunto todo nós determinamos e damos o nome dele de cultura. Difere de local para local, mas o importante é que essa cultura deste local não deve ser desmerecida em detrimento da aplicação do Evangelho. Se você ver à luz da Bíblia Sagrada, alguns pregadores usaram a cultura do local para inserir o Evangelho de forma simples, de modo que as pessoas pudessem entender que o Evangelho de Cristo Jesus, é o que nós pregamos e esse é o nosso objetivo, ele é maior do que a cultura do local. Mas em momento nenhum ele deixa ela cair por terra. Ele aproveita os elementos da cultura para aflorar de maneira clara a pregação do Evangelho. Nessa linha, para ajudar aqui aos nossos irmãos nessa compreensão, não é possível pregar o Evangelho sem a exposição da palavra. Sim. O próprio Paulo é quem diz, né, que como ouvirão se não há quem pregue. E para pregar, quando a gente pensa em missão, principalmente transculturais, né, a primeira coisa que um missionário faz, se ele está chegando numa cultura pela primeira vez, óbvio, hoje se nós chegarmos em alguns lugares da África, da Ásia, muitos missionários já passaram lá antes de nós. Mas olhando para a história, a primeira coisa é aprender a língua, né? Então vamos lá, então podemos acrescentar a tudo isso a cultura, a língua, as comidas típicas do local, as religiões que se
cultua nesse momento, Sim. a música local, não é isso? Isso. O tipo de arte que é desenvolvido, ou mesmo as vestimentas que dá. Exatamente. A esse contexto geral é que damos o nome de cultura. E quando você chega já familiarizado com esse tipo de cultura, facilita em muito a aplicação do Evangelho. Sim. Na verdade, isso acontece no texto sagrado, a gente vê Jesus claramente fazendo isso diversas vezes, Paulo faz isso, e esses missionários. E aí eu acho que esse é o desafio da igreja, seja no interior sertanejo do Brasil ou nas grandes capitais, achar dentro dessas culturas o ponto de contato em que possa haver compreensão do evangelho a partir do que a pessoa conhece, né? Aí a gente vê em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e a palavra que está ali é logos, né? O logos é uma palavra muito conhecida na cultura grega, dentro da ideia da sabedoria, da inteligência que cria o universo, e aí João se apropria do logos para dizer assim, sabe o que vocês chamam de logos? Ele era Deus, estava com Deus e se fez carne. E continua sendo Deus. Né? É maravilhoso, né? Quando você utiliza algo do dia a dia ou da cultura local, sim, fica mais compreensível. Ou seja, aflora ao seu conhecimento tal explicação. Então, imagine que você vai lá ao baixo do Amazonas. A pregação sua lá, muitas das vezes, é diferente do que você faria no centro de São Paulo. Mas a essência do evangelho não se perde. Continua sendo a mesma. A exposição dela é que muda. Sim. Então, isso vem da habilidade do pregador. E é isso que a Bíblia destaca, né? Sim. A mensagem é sempre a mesma, de Cristo verdadeira, porém pregadores usaram ela de diferente maneira para torná-la clara ao ouvido dos ouvintes. Antes de partirmos para a segunda questão, será, pastor, me ajuda aqui para não errarmos na fala aqui, junto com os nossos irmãos, nessa compreensão do termo cultura. Essa definição de cultura, ela está antes da gente afirmar, como faremos em alguns momentos aqui, afirmar a pecaminosidade da cultura. Sim. A definição de cultura em si não encontra, por isso que talvez a gente nem citou na questão de pecado ou corrupção nessa definição, porque a cultura em si, ela pode estar, e muitas vezes está, manchada pelo pecado, pela queda do ser humano. Mas a produção cultural em si, música, arte, tecnologia, linguagem, vestimenta, em si, ela não é em si, na criação de Deus, pecaminosa. Deus nos criou seres e agentes culturais. Por exemplo, imagine você na música, o tocar um atabaque, o tocar um pandeiro. Isso não desmerece a qualidade da música. Sim. Tem lugares aqui no Brasil, se você for a um palco evangélico com um pandeiro na mão, o pessoal já te olha. Vai estranhar. Em outros locais, por exemplo, vai lá na África, é comum. Isso. O pessoal usa o pandeiro para a glorificação do nome do Senhor. Então, o que glorifica o Senhor não é o instrumento em si, é a pessoa que utiliza o instrumento como método de louvor e adoração. É o caso das roupas. O que te faz crente não é ir à igreja de paletó e gravata. O que te faz crente é reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e aceitá-lo como seu Salvador. Algumas pessoas atribuem que a maneira com que nós nos vestimos, e aí se for lá na África, choca. Sim, sim. O pessoal usa uma vestimenta diferente da nossa, preferencialmente toda colorida, não é isso? Isso. E algumas com as vestimentas que vai até o chão. É. E aí nós que estamos numa cultura diferenciada, num país tropical, não é isso? É. Muitas das vezes nos frustramos num primeiro dado momento. Mas se você chegar e perceber a essência do culto, num dado momento você está dançando junto com eles, porque é a maneira de adoração e louvor ao Senhor. É isso. Bom, se a gente seguir aqui, a questão de número 2. Leia Gênesis 1, 26 a 28 e os últimos parágrafos do item 1 e comente sobre o mandato cultural. Até usei esse termo ali atrás, mas vamos esclarecê-lo agora. Quais são as implicações dele para o cristão, individualmente falando? Então, primeiro, pastor, vamos definir aí a ideia de mandato cultural. Sim. E depois tentar trazer essas implicações para o cristão atualmente, né? E aqui, além de entendermos o texto de Gênesis, né, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e agora vem um mandato, diz,
Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, glorifique. Mas como glorificar a Deus? Nós imaginamos que glorificar a Deus é estar dentro de uma igreja, preferencialmente em silêncio, não é isso? Uhum. Ou ajoelhado a glorificar. A glorificação não é só isso, é muito mais. A nossa vivência, o dia a dia, não importa onde é que estamos, deve ser para a glorificação ao Senhor. E muitas pessoas não entendem esse mandato de Deus aqui. Que nós fomos criados, o próprio profeta Isaías diz que nós somos criados para a sua glória. Como que é glória? À medida que vivemos, a nossa vida é para a glorificação ao Senhor. Tem algumas pessoas que glorificam o Senhor diferente da minha maneira, mas Ele glorifica também. Sim. E eu preciso entender isso. E é aí que nós vamos. Não vamos nos voltar contra a cultura. Podemos nos voltar à maneira com que as pessoas mencionam o seu culto, mas não a cultura dele. Mas o importante é saber que, cantando ou mesmo de boca fechada, eu posso estar glorificando a Deus. Eu acho essa definição, esses argumentos que você traz para a gente, ajuda os nossos irmãos a pensar, nós precisamos pensar um aspecto. Óbvio, nos nossos cultos, a glorificação a Deus, a mão erguida, a ideia da gente se emocionar diante de Deus, orarmos conjuntamente, orarmos silenciosamente, orarmos de forma alta ou baixa, ou junto ou separado, o pastor ora na frente, a imposição de mãos, todos esses aspectos também, obviamente, glorificam a Deus e faz parte da cultura local daquela igreja. Agora, esse conceito, ele amplia aquilo que glorifica a Deus. E é o que a Bíblia nos apresenta desde Gênesis 1, 26. Nós recebemos imagem e semelhança de Deus e fomos destacados nessa criação para fecundar, para gerir, para gerenciar e sermos representantes de Deus em toda a criação. Eu gosto de um argumento de Lutero, acho que eu até já usei aqui em uma das lições para trás, quando a gente acaba tocando nesse assunto cultura. Ele costumava dizer, assim, num dos seus escritos, ele falava assim, por exemplo, o sapateiro, ele não glorifica a Deus por escrever na sola do sapato, embaixo, só Jesus salva. Sim. Ele também pode glorificar a Deus assim, mas ele glorifica a Deus fazendo sapatos de boa qualidade. Sim. E é isso que nós precisamos entender. Eu e você, como cristão, temos uma responsabilidade muito grande, porque, afinal de contas, ser cristão é trazer o nome de Cristo. Sim. Imagina eu e você lá no trabalho, não é isso? Esquecemos que estamos de terno no final de semana na igreja e deixamos de glorificar a Deus. O nome de Cristo pode ser blasfemado por causa da minha ação e da sua. Isso aconteceu, por exemplo, eu estava numa sala de aula, imagina você ministrando uma aula de química, todo empolgado, de repente um dos alunos ergue a mão. Diz, professor, pode fazer uma pergunta? Você imagina que vai vir aquela pergunta brilhante? Ele olha para mim, é verdade que o senhor é crente? A sala inteira no meio da aula? No meio da aula. A sala inteira começou a sorrir e disse, é verdade. Nossa, professor, o senhor é tão inteligente e é crente. Imagine você. Aí eu fui obrigado a descer dos tamancos, do salto, e disse, quem é que disse para você essa mentira? Afinal de contas, os cristãos são os mais inteligentes que existem, porque eles sabem das coisas que ainda vão acontecer. Eles já sabem de antemão. E num dado momento eu percebi que a aula tinha fugido do assunto primordial e eu estava num outro assunto, tive que dar um break. Você precisa entender isso também. Sim. Porque embora a escola seja laica, não é isso? Não é o local para você. Aí voltei um pouquinho, mas falei, se você quiser saber mais sobre o assunto, nós possamos conversar em um momento oportuno. Sim. Então nós precisamos entender isso. A nossa estadia lá no trabalho, em casa, andando ou viajando, é um momento de glorificação a Deus. Sim. Então, já dizia que o grande pregador, não é isso? É o Frei Exemplo. Então, o exemplo que nós deixamos, muitas vezes, vale mais do que 1000 palavras. Isso. Você me fez lembrar, eu estou num processo aí, vivendo o sonho da construção da casa. E eu estava conversando com um dos pedreiros responsáveis, e ele falando de um outro pedreiro. Ele falou, aquele rapaz ali é crente, mas eu vou demiti-lo. Porque ele está produzindo muito pouco, ele fica o dia inteiro ouvindo louvores e não trabalha. Então, assim, muita gente que é pedreiro, o irmão aí, a irmã que trabalha na família tem pedreiros, vai se identificar. Muita gente que trabalha em obra tem o radinho ligado.
seja com a música secular ou os evangélicos com a música cristã. O problema não é a música ligada. E como evangélico, se ele quiser ligar a música dele, de alguma forma ele está evangelizando ali o canteiro de obra. Mas no momento do trabalho, ele precisa levantar a parede, ele precisa rebocar. Ouvir a música e produzir ao mesmo tempo. Então o professor precisa dar uma aula excelente. O pedreiro precisa subir uma parede no prumo. O que trabalha nos investimentos financeiros precisa fazer com responsabilidade, sem a ganância e o roubo. A pessoa que lida na engenharia precisa fazer um projeto que as pessoas olhem e digam que projeto bonito, e aquilo precisa glorificar a Deus. Isso é maravilhoso. Um dia um aluno me para com uma outra equipe, havia pelo menos uns 5 junto a eles, e falou: professor, podemos fazer-lhe uma pergunta? Eu falei: o senhor ganha mais do que os outros? Eu disse: ganho. Ele falou: sabia, a aula dele é melhor. Quando eu disse eu ganho, na verdade, você vai dizer, não era verdade. É verdade, porque eu tenho uma bênção de Deus. E quando você tem um ganho abençoado por Deus, ele é maior do que os demais. Então, ser crente é muito mais do que dizimar. É muito mais do que ofertar, ou seja, é muito mais do que ir a uma igreja. É pregar através das suas atitudes na cultura em que você vive. Isso. E tem algumas pessoas com que você convive que o seu pastor não terá contato com elas jamais. Exatamente. Ou seja, você é o agente de salvação para elas. Você tem acesso a essa pessoa. Ela pode até vir ao pastor por seu intermédio. Isso. Isso é importante, saiba disto. Nesse momento você é a pessoa indicada ou colocada por Deus nessa cultura. E você precisa entender que você pode ser um agente transformador desde que você deixe que o Espírito Santo te use. Aí você vai dizer: pastor, mas como é que o Espírito Santo vai me usar? Ele não vai te usar para dar um sermão lá, pode ficar tranquilo, não vai ser isso não. Vai ser palavras muito mais simples, mas com uma profundidade tão grande, a tanto de mover o coração de pessoas. Muito bem, vamos para... Antes de, na verdade, irmos para a terceira questão, sim, nós teremos agora um rápido intervalo. A gente convida você a assistir esse intervalo aqui e logo voltamos para continuarmos na terceira e na quarta questão. Não sai daí, é rapidinho. Olá, querido irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Felipe, diretor de comunicação da nossa igreja. Eu estou aqui para compartilhar com você algumas novidades em relação à grade de programação da TV Viva Promessa. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Viva Promessa e eu quero te convidar para acompanhar com a gente todas essas mudanças. Então você é o nosso convidado para conhecer essas novas atualizações. Nessa atualização, nós vamos lançar pelo menos mais 4 programas. O primeiro programa é um programa em parceria com o Ministério de Crianças e Adolescentes da nossa igreja, que vai ser o Promessa Kids, um programa específico para as nossas crianças, para que elas também tenham conteúdo produzido pela nossa igreja. O nosso segundo programa é um programa produzido em parceria com a Junta de Missões da Igreja, Boletim Missionário. Nós vamos trazer para vocês todas as notícias dos campos missionários da nossa igreja. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua fé e aumentar a sua esperança. Um terceiro programa que nós vamos lançar é o programa Sábado Abençoado, um programa produzido para que todos os promessistas possam se reunir na sexta-feira à noite para juntos recebermos o sábado do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante para você e para toda a sua família. O quarto programa que nós vamos lançar é... muito obrigado. O quarto programa é o programa Promessa Notícias. É que são muitos programas, né, irmãos? Graças a Deus. Então, às vezes, a gente esquece de alguns. Mas nós vamos lançar o programa Promessa Notícias, um programa que vai apresentar e trazer para você, promessista, as principais notícias da nossa igreja no Brasil e no mundo. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado.
com muitas coisas boas que têm acontecido na nossa igreja. E esse programa vai trazer para você essas novidades, essas notícias para a edificação da sua fé. Tudo isso para que Jesus seja glorificado. Por isso é muito importante que você esteja conectado, porque tudo que acontece aqui na TV Viva a Promessa é para a glória de Deus. Tudo isso para que nós possamos viver as promessas do Senhor. A nossa oração é que você esteja antenado e conectado com aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja por meio da TV Viva a Promessa. Algumas pessoas me perguntam por que nós devemos investir em comunicação. Eu digo para elas que um dos itens pelos quais nós devemos investir na comunicação é que, principalmente nesse ambiente virtual, nesse ambiente digital, nós podemos fazer coisas que talvez no mundo real nós não conseguiríamos fazer. Então eu queria convidar você a nos ajudar nesse ambiente para que possamos usar a nossa criatividade para comunicar o Evangelho. E você sabe que uma das formas de comunicarmos o Evangelho no projeto TV Viva a Promessa é o auxílio dos Amigos da Missão. O projeto Amigos da Missão tem sido uma bênção de Deus para sustentar e fazer com que esse projeto da TV avance. Então, se você ainda não é um colaborador, se você ainda não faz parte dessa família dos Amigos da Missão, eu queria te convidar, te desafiar a fazer parte. Toda a contribuição, toda oferta, tudo aquilo que você puder fazer para que esse projeto avance, será muito bem-vindo. Fica aqui o nosso convite para você e a nossa oração é que Deus te abençoe poderosamente por meio dos conteúdos que serão produzidos na TV Viva a Promessa nesses próximos meses. E que em tudo isso, o nome do nosso Deus seja glorificado. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. São 90 anos de história. Nesses 90 anos, nós sempre sonhamos em ter um lugar onde pudéssemos planejar novos projetos e sonhar novos sonhos. Um lugar onde fosse possível formar missionários e pastores engajados na missão. Um lugar onde o povo promessista pudesse chamar de seu. Não imaginávamos que em um período tão difícil fosse possível alcançar esse sonho. Mas Deus realiza milagres. 25 de maio de 2022 será um dia para entrar na história de todo o povo promessista, pois Deus nos permitiu, em meio a tantos desafios, inaugurar o Centro Administrativo Promessista para a América do Sul. Uma parceria entre a Convenção Geral e Convenção Paulista, com o apoio de todas as convenções do Brasil, conquistamos essa bênção. Um campus com casa para os seminaristas, salas de aula, ampla biblioteca, sala de reuniões e um estúdio moderno, o Centro Administrativo Promessista está preparado para acolher a liderança, formar novos líderes e nos inspirar a sonhar novos sonhos. Cremos que esse será o primeiro de muitos centros de formação missionária que Deus dará ao povo promessista, para que através da formação pastoral e capacitação espiritual nós possamos pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações. Nós cremos que Ele chamará pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. E a Igreja Adventista da Promessa, brevemente, estará em todos os continentes. Um dia os céus do mundo serão diferentes, porque o povo adventista da promessa vai alcançar os confins da terra.
Muito bem, estamos de volta. Ainda bem que você ficou aí com a gente para continuarmos esse estudo. Estamos aqui na lição de número 9, juntamente com o pastor Jeremias Santana. Já definimos aspectos aqui do que seja a cultura e do mandato cultural recebido por nós. Os irmãos precisam compreender nesse estudo que o foco é a cosmovisão cristã. Então, assim, quais são as lentes para as quais, a partir do cristianismo, olhamos para a cultura. Por isso que o assunto caminha na direção que tem caminhado aqui. No estudo, se você tem a lição nas suas mãos, você vai acompanhar aí nos comentários 3 modos diferentes da igreja lidar com a cultura ao longo do tempo. Né? A lição apresentou esses 3 modos. Essa terceira questão, a proposta é que a gente comente sobre os 2 primeiros deles. A igreja contra a cultura e a igreja da cultura. 2 aspectos que talvez eles são extremos. Eles encontram problemas, dificuldades. Mas aí fica para o pastor Jeremias ajudar a gente aqui. Comente aí, pastor, a igreja contracultural e a igreja da cultura. Vamos lá, então essa igreja contra a cultura, ela é vista com essência demoníaca. Né? A cultura, né? A cultura. Então ele vai contra. Tudo que é da cultura não serve. Isso. Tem um novo estilo de música. Combatemos ele ferrenhamente, não é isso? Isso. Surgiu uma nova moda. Combatemos ela. Criaram um novo tipo de veículo. Nós combatemos até isso outrora. Se fosse um veículo de comunicação, você lembra disso? Quem tem mais de 30, não é isso? Quando inventaram os primeiros veículos de comunicação, até o rádio foi chamado demoníaco. Depois do rádio veio a televisão. Depois da televisão veio os aparelhos de computadores, lembra disso? Quando surgiu o primeiro computador, hoje não tem como viver sem isso. E o legal é que os bons pregadores usaram esses meios, não é isso? Sim. Para propagar de maneira mais rápida e clara o evangelho. Ou seja, nos utilizamos daquilo que outrora chamávamos de demoníaco para promover a pregação do evangelho. Então a igreja precisa entender bem claro o que é doutrina, não é isso, e o que é mundanismo. Não glorificar todas as coisas e nem tampouco colocar o demônio em todas elas. Isso. Nós precisamos diferenciar uma coisa de uma outra coisa. E a Bíblia Sagrada, para aqueles que são leitores e acompanham, ela traz clareza em tudo isso. Nós sabíamos que nos últimos tempos a cultura, não é isso? Ou seja, o progresso da ciência seria acentuado. E nós iríamos nos utilizar disso. A própria Bíblia, quando fala que o evangelho viria voando com asas, né, isso nós, de repente, não podíamos entender naquele momento. Hoje nós entendemos claramente. Então nós vamos entender, não vamos colocar ela contra a cultura, nem tampouco colocar a cultura dentro da igreja, toda ela dentro da igreja. Sim. A Bíblia diz assim, analisai tudo, vai reter apenas o que é bom. E de algumas coisas, de fato, foram muito boas. E nós devemos utilizar ela. Não vamos tirar a doutrina e colocar a cultura na igreja. Não é isso que nós estamos mencionando. Então, você que está pensando que nós estamos dessa maneira, não. Nós estamos dizendo o seguinte, algumas coisas que foram aculturadas serviram para o avanço do evangelho. Sim. E a igreja está se valendo desses fatores. Sim. E é por isso que você está ouvindo nós aí agora, né? Porque se não fosse esse progresso, você não ia. Tem uma TV ligada ou um celular ligado, a capacidade de essa tecnologia que está gerando lá o som e a imagem para ele poder acompanhar a gente. E a pandemia, na verdade, foi um fator propulsionador, né, acelerador dessa realidade nas igrejas locais. A pandemia, à primeira vista, parecia algo terrível, lembra disso? Mas ela mudou alguns hábitos que nós tínhamos e que achávamos que aquilo era sagrado. Isso. E nós percebemos que não era sagrado, era algo que nós utilizávamos como meios até viáveis, mas depois da pandemia mudou-se várias coisas, e uma delas foram o método das pessoas ouvirem a pregação do evangelho. Muitas das vezes você posta uma live como esta aqui, e a visualização dela no primeiro momento é pequena. Você olha 2 meses depois, o número de visualizações cresceu acentuadamente. Ou seja, pessoas pararam um momento para ouvir algo relevante. E é isso que nós esperamos através disso. Muito bem, aqui eu sei, o pastor Jeremias até citou, né? Por vezes, quando a gente fala assim, às vezes algumas críticas e preocupações, e eu considero justas dentro de uma realidade,
justas no seguinte sentido, né? Dentro da percepção de alguns dos nossos irmãos, parece que a gente está defendendo demais a cultura, né? Quando não, porque os aspectos que precisam ser condenados dentro de uma cultura mundanizada, uma secularização excessiva, um orgulho, um egoísmo excessivo, uma avareza excessiva da cultura, uma preocupação excessiva com o corpo, que gera uma idolatria para o corpo. Todas essas coisas, elas precisam de alguma forma, obviamente, ser... A igreja, ela precisa... Tá certo que a gente está quase já entrando na última questão lá, vou me segurar aqui, né, para não falar do aspecto do agente de transformação cultural. Mas, enfim, o problema não é ir à academia para falar do corpo, né? O problema é quando o corpo se torna um ídolo tal que você quer ter o corpo que não seria dentro da sua realidade... da sua estrutura física, né? E você toma anabolizantes, entra em vícios tais que isso se torna algo que tira Deus do seu lugar. Mas antes de entrarmos nesse ponto, pastor Jeremias, para a gente trazer o equilíbrio. Sim. E a igreja da cultura? Tá, então vamos lá. Esse é importante. Outrora nós vivíamos uma igreja contra a cultura. Isso. Mas tem pessoas querendo trazer a cultura para dentro da igreja. E se não tiver sem ela... filtro. Se não tiver ela, ele não fica contente. Isso. Opa, não, precisamos ser inteligentes aí. Isso. Então, tem algumas coisas que fazíamos outrora que continua sendo importante e fundamental. Deu para entender? É importante saber. Algumas coisas que nós fazíamos outrora, se fizermos ela agora, não somos caxias, não. Nós somos cristãos. Bíblicos moderados. Isso aí. Precisamos saber o que é importante e o que não é. Tem coisas que não são relevantes. Ou seja, que não contribui em nada. E nós precisamos entender ela. Embora o mundo aí fora, não é isso? Acontece regularmente dentro da igreja. Não pode acontecer tais fatores. E nem por isso nós vamos ser discriminados porque não as fazemos. Uhum. E é isso que vai nos diferenciar. Embora eu venha uma igreja com uma calça jeans, não é isso? Um tênis e uma camiseta... não estou sendo mais ou menos crente do que o outro. Sim. Mas eu preciso entender que aquele momento dentro da igreja é um lugar sagrado. E nisso, não é isso? Algumas igrejas, como a Igreja Católica, dão um show em nós ainda até hoje, né? Uhum. Eles têm um respeito muito grande. Nós precisamos ter esse mesmo respeito com a casa de Deus, saber que é o local de adoração ao Senhor. Ah, pastor, mas se é o local de adoração ao Senhor, eu devo me comportar. Mas quem é que disse para você que o terno e gravata era a vestimenta correta para a adoração ao Senhor? É que foi incorporado ao longo da cultura. Sim. Foi incorporado também, não havia esse... É um aspecto cultural de 300, 400 anos. 300, é recente. Se você comparar o Evangelho, né, que o Evangelho é muito anterior a isso, é algo recente, mas que aqui para o Brasil, que era um país tropical, em dado momento do ano, era agradável você vir à igreja de paletó, não é isso? Sim. Você não precisava usar uma blusa, você estava de paletó. Mas nós precisamos trazer aqui. Então, tem algumas coisas que a cultura nos oferece que não é essencial ao Evangelho. Sim. E nós precisamos, nesse caso, coibi-las. É isso. Eu penso que encontrar esse equilíbrio, os textos citados nessa questão, Mateus 5,14, ele vai dizer que Jesus diz, né? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte. Esse texto é fantástico. Quando diz que o cristão é a luz do mundo. Isso. Mas tem alguns cristãos que quando chega à igreja, ele diz, eu sou a luz, mas tem algumas luzes que brilham mais do que eu. E é verdade. Por exemplo, imagine que você é uma lâmpadazinha de 5 watts. Aí você chega ao irmão que está sentado ao seu lado, ele tem 9 watts. O presbítero acha que tem 15, o pastor tem 20 e a sua luz fica ofuscada. Mas lá fora no mundo, quem vai brilhar é você. Sim. É os seus 5 watts que vai iluminar a escuridão. Isso é maravilhoso. Imagine você, diz que a visão humana tem capacidade de 252 megapixels. Sabe o que significa isso? Você, se estiver no alto de uma montanha, numa noite escura, e alguém acender um palito de fósforo a uma distância de 50 quilômetros, você consegue ver o brilho do palito de fósforo. Poxa vida. Mas você brilha mais do que um palito de fósforo. Uhum. Então, ou seja, o alcance do seu brilho é maior do que esses 50 quilômetros, deu entender o raio Sim. em que você vai brilhar? Então, você que pensava que os seus 5 watts clareia muito pouco, fique sabendo que você é muito importante. Então, quando o próprio Cristo disse que você é a luz do mundo, ele sabia o que estava falando.
Será que com esse seu exemplo, a gente poderia dizer, de uma forma bem simples para os nossos irmãos, e se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, pastor? A igreja contra a cultura é aquela igreja que deixou essa luz escondida numa sala fechada e não vai aonde ela deveria ir, luz do mundo, né? Então é como se eu tenho aqui a minha luz e assim, ninguém vai ter acesso a essa luz porque eu preciso deixar ela protegidinha aqui, só que a função da luz é justamente aparecer. Sim. E a igreja da cultura talvez é aquela que foi para o mundo, mas apagou a luz. Sim, vamos lá trazer isso. Outrora, os cristãos haviam costume de ir para a igreja, faziam questão de levar a Bíblia. E eles achavam que, ao levar a Bíblia na mão, estava pregando. Não é isso. Levar a Bíblia na mão não significa nada. Algumas pessoas utilizaram desse artefato para transportar drogas, por exemplo. Levavam a Bíblia inserida no interior da Bíblia, não é isso? Não, o que muda o mundo não é a Bíblia fechada. É a sua atitude como cristão tendo a Bíblia no seu interior. Uhum. Quando você abre a boca, a Bíblia diz que a boca fala... do que o coração está cheio. Isso é maravilhoso. Quando você conversa com uma outra pessoa, eu me lembro que um dia eu estava na escola e nós tínhamos eu vi uma Bíblia aberta numa secretaria. Eu disse para a dona da Bíblia, falei, você gosta da Bíblia? Ela falou, não, é que esse salmo era o xodó da minha mãe. Estava no Salmo 91. Eu falei, mas o 92 também é muito lindo. E aí eu comecei a recitar o 92 e disse o 93 também é muito bonito. E com ela, falou, mas não é possível. Então amanhã, quando você vier, você vai recitar um salmo. Você vai falar, e nós abrimos a Bíblia em um salmo diferente. Passado uns 15 dias, o número já havia aumentado. Nós já estávamos, pelo menos, em 25 pessoas ao ouvir a recitação daquele salmo específico do dia. Ou seja, houve, durante um pequeno período de tempo, uma revolução grande naquele ambiente de trabalho, sim, por causa da Bíblia, que agora, não só aberta no Salmo 91, estava sendo recitada regularmente. E é isso que faz uma diferença. E há um dia eu estava a recitar um salmo, uma pessoa que não sabia do assunto chegou do lado e falou, mas que poesia linda. E é de fato uma poesia linda, daquelas que alegram o coração. E é isso que nós precisamos fazer. Num mundo em que nós vivemos, onde a cultura nem sempre traz alegria ao coração, isso, eu e você temos palavra de alegria, ou seja, a palavra que promove a paz. Isso. E o que é a paz? É perdão, amor e zelo. Quando nós tivermos isso, transformaremos. Exatamente. A gente vai partir para o final aqui do nosso estudo, pastor, entrando na última questão, porque sim, eu acho que a igreja contra a cultura, ela tem um brilho escondido, porque ela carrega a palavra de Deus, tem esse amor pela palavra, mas ou ela está fechada, ou ela está dentro das quatro paredes. A igreja da cultura, ela de alguma forma perdeu os referenciais bíblicos. Trouxe a cultura para dentro. Só trouxe a cultura para dentro e perdeu os seus princípios essenciais. Ficou uma reunião de amizade, isso, de entretenimento e deixou de ser um momento de adoração. À luz dos últimos parágrafos do item 2, agora a gente vai comentar sobre o modelo da igreja como agente de transformação da cultura. Talvez é a proposta a partir da cosmovisão cristã. Se a cultura, agora eu acho que a gente pode ligar lá ao início da nossa fala com esse momento, né? Se a cultura sempre foi uma intenção original, criativa de Deus para o ser humano, produzir cultura, dar nome às coisas, cuidar da criação, hoje, mas a cultura entrou num processo de decadência por conta do pecado humano, a igreja não poderia ter outra função que se não ser esse agente redentivo, esse agente de transformação cultural das pessoas. O problema é que a maioria das nossas igrejas não assumiu esse papel. Sim. Algumas delas, quando você que já viajou por várias partes desse país, em alguns lugares você vai procurar uma igreja. Hoje tem um GPS que facilitou bastante. Sim. Outrora não havia esse GPS. Não. A gente parava num determinado ponto e perguntavam informação sobre tal igreja. Pessoas que moravam ao lado da igreja não sabiam que havia uma igreja. Ou seja, ela estava de porta fechada, literalmente. Não era um agente transformador. Então a igreja, muitas das nossas igrejas fizeram algumas ações sociais ao longo desses últimos anos, não é isso? Mostrando que a igreja, além de pregar Jesus, pode ser um agente motivador
de pessoas a conhecerem o próprio Cristo. Porque pessoas que frequentam tais igrejas se comportam diferentes das demais, a ponto de se preocupar com o vizinho da própria igreja. Me lembro de uma ilustração, diz que havia uma pequena igreja nossa, e era uma igreja de madeira, numa cidadezinha pequena. Um certo dia chega um aviso para o pastor que a igreja estava a pegar fogo. O pastor pega o seu carro, um balde que havia, uma mangueira e sai correndo. Quando ele chega no local da igreja, havia as pessoas já com mangueira e balde a apagar o fogo. Do lado da igreja morava um ateu, que nunca havia vindo à igreja. Quando o pastor chega, percebe que entre as pessoas que estavam a apagar o fogo, estava o ateu. Após apagar o fogo, o pastor entra em conversa com ele e fala: meu amigo, você mora aqui vizinho? Ele falou: moro. Ele falou: você nunca veio na igreja? Ele falou: não, sua igreja nunca pegou fogo. O dia que a sua igreja pega fogo, ou seja, mudar o sentimento dela, se aculturar e perceber que próximo à igreja há pessoas que precisam da ajuda, eles irão à igreja. Isso. E serão motivados pelo evangelho pregado na igreja, num culto onde há música, onde há momentos agradáveis, mas que há palavra de exaltação e de louvor e adoração a Deus. Eu vivi uma experiência na pandemia, e acho que muitas igrejas, muitos dos nossos irmãos, acho que têm testemunhos desse período, né? A questão da solidariedade, ela foi muito importante. Nós ali, na nossa comunidade local, nós decidimos participar desse processo, nos tornando um ponto de coleta e distribuição de alimentos, e de roupas e produtos de higiene e limpeza. O bairro que nós estamos inseridos, ele não é um bairro de classe baixa na cidade de Campinas. Então, em tese, a maioria das pessoas daquele bairro não precisavam, mas eles poderiam, sim, ajudar outras pessoas. E ali, a igreja se torna o ponto de contato em que as pessoas vão trazer para a gente ajudar esse momento difícil que o Brasil e o mundo estavam passando, e tenho certeza que muitos irmãos que nos assistem têm testemunhos talvez muito mais poderosos do que eu vou terminar de contar aqui. Uma dessas pessoas que foi lá regularmente, quase que todos os domingos, levar alguma doação, um dia ele me parou por causa da live e perguntou: você é o Júnior? Eu falei: sou. Eu estou no carro te ouvindo pregar. Porque ele estava ligado no YouTube, no domingo de manhã, assistindo o culto do sábado. Maravilhoso. E hoje ele se tornou um amigo, e ele me diz de vez em quando: eu nunca imaginei que eu leria a Bíblia. Uma pessoa que não tinha contato, não teve na sua infância, na sua adolescência, um crescimento dentro de uma cultura evangélica, nem mesmo católica. E se teve no catolicismo, foi esse catolicismo nominal. E aí ele fala assim: Júnior, eu nunca imaginei que eu leria a palavra de Deus. Isto é, a ação em si, ela não visava como objetivo essencial a pregação do evangelho. Nós não estávamos na rua com uma... E eu não estou falando contra, muito pelo contrário, muitas ações que nós fazemos deveriam ser essa mesmo, estar na rua falando do evangelho, entregando um folheto, falando para as pessoas de Jesus. Mas nesse momento nós estávamos ali recolhendo cestas básicas. E ao recolher cestas básicas, uma pessoa que não tinha contato com o Cristo e a igreja, o que essas pessoas falam? Ouviu as nossas lives. E daqui a pouco estava presente nos nossos cultos, e daqui a pouco interessado pela palavra de Deus. E hoje eu tenho visto ele se entregar a Jesus Cristo, porque essa ação na cultura, no mundo, de ajudar no momento, contribuiu efetivamente para que essa pessoa e tantas outras conhecessem o Evangelho. E isso é a igreja como agente transformador. É o finalzinho aqui. E é isso que a Bíblia nos propõe. Diz que o evangelho deve ser dito de todas as formas e de todas as maneiras. E se você for inteligente o suficiente para entender que a pandemia nos trouxe tais oportunidades, algumas pessoas ficaram contentes demais, porque alguns cultos que havia na quarta-feira, por exemplo, deixaram de existir. Outras ficaram muito tristes e pegaram desse tempo livre para fazer algumas ações. Isso. E aí quando você faz uma ação e alguém sabe que você está fazendo uma ação porque você pertence a uma igreja evangélica, o nome de Cristo está sendo glorificado.
Exatamente. E é isso que nós precisamos fazer. Dá tempo ainda. Você que não fez nenhuma ação durante esses 2 anos, saiba que parte da pandemia ainda continua. Sim. Algumas pessoas estão a precisar. E a própria Bíblia diz como é que você vai mandar ele em paz fazer uma oração se você não fizer uma ação social antes. Sim. Se fizer isso, por isso que eu disse, se tiver sabedoria e inteligência juntas, o Evangelho será esse elemento transformador dessa cultura que nós estamos vivendo. Muito bem. Pastor Jeremias, queria te agradecer por esse tempo juntos aqui nesse estudo tão precioso, que os irmãos aproveitem bastante esse estudo aí nas suas igrejas locais, trazendo da mesma forma esse equilíbrio. É óbvio que vivemos numa cultura muito difícil, muito complicada, que por vezes nos afasta de Deus, como disse no começo. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da cosmovisão cristã e do mandato cultural, nós precisamos encontrar aqueles pontos dos quais nós podemos utilizar para a pregação do Evangelho, para sermos não a igreja contracultural, não a igreja da cultura, mas a igreja como agente de transformação social, como agente de transformação espiritual, como aquilo que é o nosso principal chamado. Nós fazemos parte da redenção em Cristo Jesus e a igreja, Paulo diz, né? Nós somos embaixadores de Cristo para anunciar a reconciliação. Nós precisamos anunciar, reconciliem-se com Deus, como diz lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Bom, as aplicações da lição vão dizer assim: Deus espera o nosso agir individual. Então, como agentes culturais, trabalhe bem, faça o seu melhor no seu horário de trabalho. Quando viajar de férias, dê o seu testemunho cristão da maneira como você se comporta, porque como alguém que está vivendo numa sociedade, você glorifica a Deus na medida em que o seu testemunho, seu estilo de vida anuncia Cristo Jesus. E Deus espera o nosso agir coletivo como igreja. Como igreja, nós somos chamados a sermos esses agentes de redenção e de transformação nessa cultura complicada e decaída da qual vivemos. Pastor Jeremias, eu te pediria para deixar uma última palavra de incentivo aos nossos irmãos e, em seguida, orasse para encerrarmos esse estudo. Então lá, fechando esse assunto, quando você conversa com alguém lá de fora que não pertence a uma igreja e fala do momento em que nós estamos a viver, ele diz: isso é o fim do mundo, é um momento ideal para você começar. Sim. De fato, eles estão entendendo e nós sabemos com certeza que é verdade isso. É a hora da gente entrar com essa palavra de amor, não é isso? Mas ao mesmo tempo transformadora, que convence corações. Não é você que vai convencer ninguém, mas o Evangelho, através do poder do Espírito Santo, te capacita a fazer isso. Pessoas vão te amar por fazer isso. Vai ficar tranquilo. Quando você fala do Evangelho de Jesus para outras pessoas, eles não vão te odiar, porque afinal de contas, você vai falar de sabedoria de Deus. Outra fala é você que tem acompanhado esse estudo aqui, mas ainda não está participando na sua igreja do estudo da lição. Procure fazer isso de maneira agradável, você vai se enriquecer na palavra. Porque de onde vem a sabedoria e onde é o lugar da inteligência? É na parte de Deus. É Deus quem capacita, mas capacita aqueles que procuram. Eu sempre tive um prazer muito grande em participar das escolas bíblicas, e você que ainda não tem feito isso, procura fazer. Chega mais cedo na sua igreja. Afinal de contas, na maioria das igrejas, o ajuntamento já é feito no momento do estudo bíblico e dá tempo para você participar desse momento de estudo. Eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Júnior. Privilégio, pastor. Muito gostoso, e eu tenho acompanhado esse estudo com outras pessoas, pastores, amigos meus que passaram aqui, e nos enriqueceram muito através da palavra. Vai ser muito bom recebê-lo numa outra oportunidade, com certeza você vai estar com a gente outras vezes. Obrigado, Verei pastor. com muito gosto. Ore pela gente. Está orando. Deus maravilhoso e grande, te somos gratos, Deus, porque a tua alegria tem enchido o nosso coração e a tua presença nos dá segurança, Deus. Eu oro, Senhor, pelo Júnior, pelos outros integrantes desse ministério, Senhor, que tem levado a tua palavra. Eu oro por esse meu irmão que está ouvindo esta explanação desse evangelho. Por esse outro que ainda vai ouvir, Deus, que o evangelho transformador possa capacitar nele um desejo grande de anunciar a tua palavra. Dê-nos sabedoria do alto, capacite-nos sempre, e que o nosso coração possa estar disposto a te louvarmos, mesmo em culturas diferentes daquelas em que estávamos habituados a viver. Se for preciso nos levar até ele, Senhor, eu peço em nome de Jesus, nos capacite para tal, porque fazemos com muito gosto para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Amém.
Muito bem, obrigado, irmão, pela sua presença, irmão, irmã, amigo, amiga que nos acompanha. É sempre um privilégio ter você com a gente. Nós nos encontramos semana que vem para continuarmos o nosso estudo desta lição a partir da lição de número 10. Até lá, que Deus te abençoe, bons cultos aí, bons estudos nas escolas bíblicas das igrejas locais nesse final de semana. Até semana que vem, Deus te abençoe. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda o livro, os nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família.